Salve, gente boa! Tudo bem com você? Tenho certeza que Deus está abençoando você, porque Deus honra, Deus é um galardoador daqueles que o buscam. Então, se você está se esforçando para estar tirando um tempo da sua vida para se dedicar ao estudo da palavra, pode ter certeza que Deus do alto dos céus está olhando para você e uma grande recompensa vem sobre você. Se você está assistindo o vídeo pela primeira vez, eu recomendo que comece assistindo desde o início, principalmente que você pegue o estudo de um livro inteiro e pegue desde o início. Aí a ideia é que a gente tenha aqui no canal no YouTube a Bíblia inteira comentada praticamente versículo a versículo. Não são totalmente reflexões, mas a gente dá a base para dali você conseguir tirar a sua reflexão. Se você não está inscrito, clica aqui, inscreva-se. Enquanto você assiste, você já pode se inscrever, acionar o sininho e nem interrompe o vídeo. E por favor, querido, ao final, compartilhe esse vídeo, compartilhe o nosso canal, contribua conosco e assim também você está espalhando a palavra de Deus e fazendo com que a palavra de Deus chegue a muito mais pessoas e a glória de Deus vai enchendo a terra. Combinado? Conto contigo. Vamos lá, o texto desse vídeo é Efésios 4, versículo 4. Diz assim a palavra: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Queridos, aqui do versículo 4 ao versículo 6, Paulo repete o numeral, o numeral 1, que tem uma palavra que ele usa uma, mas de qualquer forma é o numeral 1, ele usa 7 vezes essa expressão. Quando você tem na Bíblia repetições assim, principalmente com números de 7, 3 ou 7, significa que aquilo tem uma ênfase. E normalmente a última expressão é a mais importante. Então, quando tem essa repetição, significa que há uma importância muito grande no conjunto dos 7 ou dos 3 itens que são mencionados. Isso era uma característica do próprio judeu, e também do grego e os cristãos, principalmente Paulo, com a sua formação judaica, e Paulo iniciando o cristianismo, Paulo trouxe então essa essência. Então há 7 vezes esse numeral 1 e 3 vezes é associado à divindade, associado a Deus, que é quando fala de Espírito, Senhor e Deus, e 4 vezes associados à redenção, ou aspectos da redenção, ou associados a princípios básicos do cristianismo, como corpo, esperança, fé e batismo. Corpo, esperança, fé e batismo. Isso aí. São os 4 que Paulo está trazendo aqui, que são relacionados à redenção ou à vida cristã. A gente vai olhar cada versículo desse isolado porque é muito assunto para falar. Nesse versículo 4, Paulo está falando que há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então Paulo aqui, independente dessa questão do numeral e da importância do corpo e do espírito, Paulo já está colocando isso dentro de um contexto de vocação, ou seja, chamado. Nós somos chamados, você foi chamado para viver essa expectativa, para viver essa realidade, para viver a realidade do reino, para viver a realidade de Cristo, para viver a realidade da igreja, para viver o amor de Deus. Você foi chamado. Talvez você não tenha se despertado ainda, mas Deus te chamou. Então Paulo aqui ele já começa o assunto já com esse conceito na mente dele e na mente de quem está ouvindo. Então, querido, independente de como você começou assistindo esse vídeo, entenda uma coisa: Deus tem um chamado para você para viver a realidade do corpo. Então Paulo já fala isso, como também fostes chamados em uma só esperança. Deus traz esperança, a palavra traz esperança. Num mundo e numa época que a gente está vivendo agora, épocas difíceis, mas sempre tiveram épocas difíceis. Talvez agora esteja num contexto mais global. Antigamente talvez fossem épocas difíceis mais isolados ou dificuldades mais independentes de uma pessoa para outra, sem o conhecimento de que outra pessoa estava tendo aquela dificuldade. Hoje em dia não. Hoje em dia você sabe da dificuldade do mundo inteiro e o mundo inteiro vive debaixo de uma opressão, debaixo de algo que traz desesperança e que traz falsas ilusões que se perdem com o caminho e que acabam
a pessoa sofrendo. Então, querido, entenda isso. Deus, ele traz esperança, o Senhor traz esperança, a esperança é Deus, a esperança vem dele. E Paulo aqui está falando, há um só corpo, ou seja, não são vários Cristos, não são vários corpos de Cristo. É como a gente falou quando a gente comentou a respeito da unidade. Unidade não é a gente pensar igual, mas é a gente remar na mesma direção. É a gente entender que o barco é o corpo, que o barco é o corpo de Cristo e que independente da minha formação, da minha esperança, da minha experiência, da minha vida, da minha idade, do meu nível social, da minha classe, da minha cor, independente de qualquer coisa, querido, se eu entrei no barco, eu tenho que remar na mesma direção que o comandante, que é a cabeça, que é Cristo, está ordenando. Então, unidade não é pensar igual, mas é caminhar para o mesmo propósito, caminhar para o mesmo objetivo, remar na mesma direção. Então, Paulo está dizendo aqui, há um só corpo, o barco é um só, querido. É como a arca de Noé, era uma só. Então, só tinha salvação dentro da arca. Era ruim dentro da arca? Tenho certeza que era muito ruim, fedia muito. Quem já foi em zoológico, quem já entrou em zoológico, sabe como fede. Quem já caminhou, principalmente naqueles zoológicos de selva aberta, assim, sabe como fede, como os animais selvagens fedem, né? E imagina viver dentro de uma arca há 1 ano, que Noé ficou ali, né? 1 ano ali dentro daquela arca, com um monte de animais, um monte de fezes, sem veja, sem lisoforme, sem nenhum, objetos desses, utensílios desses de limpeza, de cheiro, né? Então tem certeza que não era um ambiente agradável, Noé estava doido para sair, por isso que ele ficava soltando a pomba e soltando o pássaro direto, porque ele estava doido para sair dali. Agora, fora dali, querido, não tinha vida. Então talvez dentro do corpo tenha dificuldades, tenha problema. Por quê? Porque eu sou humano, você é humano. Sabe qual é o maior problemático dentro do corpo? Sou eu. Eu preciso entender como Paulo fala quando ele escreve a Timóteo. Eu sou o pior dos pecadores, eu sou a pior pessoa. Então, onde eu vou estar, querido, vai ter problema. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que tem problemas. Mas Paulo está dizendo, olha, mas o corpo é um só. Assim como o espírito, aquele que está acima, aquele que está guiando, aquele que está direcionando, também é um só. Não pode haver divergência, não pode um espírito falar uma coisa através de uma pessoa e depois ele discordar ou desmentir através de outra. Não dá. O espírito, ele é um só. Se ele falou, ele vai falar uma coisa só. Não pode haver, A própria Bíblia, ela explica a própria Bíblia, Então, textos bíblicos se interpretam, Você há concordância. Isso é um só Espírito, porque o mesmo Espírito foi que conduziu tudo. E a esperança, querido, só há uma, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que é a vida em Deus, que é a igreja de Cristo. Ali há esperança. A tua esperança não pode estar no político, a tua esperança não pode estar na mudança de governo, a tua esperança não pode estar no emprego, a tua esperança não pode estar no dinheiro, a tua esperança não pode estar na polícia. A tua esperança tem que estar em Deus. Se a tua esperança está em Deus, Deus usa o político, Deus usa o chefe da tua empresa, Deus usa os teus clientes para te abençoar, Deus usa o que Ele quiser usar e Ele vai te abençoar, mas a tua esperança tem que estar em Deus, porque Ele é a única esperança. Então é um só corpo, um só Espírito e uma só esperança. Esperança de quem? Da nossa vocação. Amém, querido? Que Deus te abençoe rica e abundantemente.